Boa noite a todas, todos e todes. A gente está aqui recomeçando, né, dando continuidade ao curso Filosofia da Praxis Global com o professor Tony Hugo, que está aqui esses dias com a gente, né, se dedicando aos estudos do pensamento, né, da teoria de Aníbal Quijano. E nesse segundo encontro ele vai trabalhar conosco a colonialidade do poder, né, mais especificamente, dando continuidade aos estudos que começamos no primeiro encontro do curso, onde ele apresentou para a gente a trajetória de vida e obra do autor. Né. Então, eu já passo aqui para o professor. Boa noite, professor. Mais uma vez agradeço a disponibilidade que está aqui com a gente nesse curso, né, que tem como objetivo, né, compartilhar os fundamentos da filosofia da praxis nas suas particularidades e em perspectiva e mirada latino-americana e do sul global. Angelina, obrigado, boa tarde, boa noite a todas e todos. Peço desculpa para vocês da aula passada, né, ficou meio enrolado ali com os slides, né, e também tem essa coisa que às vezes cai, né, isso pode ocorrer hoje também, mas acho que isso faz parte, são ossos do ofício agora, né, nesse ensino remoto, né, e aí eu finalmente consegui aí deixar os slides em PDF, né, minha enrolação com a tecnologia não é muito novidade, né, mas peço desculpas para vocês. No final da minha apresentação, eu só quero que alguém me lembre para eu compartilhar meu e-mail com vocês, e caso, enfim, permaneça alguma dúvida, né, se eu não conseguir responder de maneira adequada, né, alguma questão, podem me enviar e-mail e, enfim, a gente vai também conversando por lá também. Bom, na nossa primeira aula, a gente falou bastante, né, sobre a trajetória especificamente do Aníbal Quijano, né, o nosso personagem principal, né, desse módulo, e a gente percebeu aí que é uma trajetória muito extensa, né, muito longa. A gente está falando ali de 60 anos de produção intelectual, de quase 80 anos de experiências políticas, né? Então, é uma trajetória, não é uma trajetória linear, né? Ao contrário, é uma trajetória cheia de tensões, de contradições, né? E talvez por isso que ele seja um personagem tão interessante, né? E a trajetória dele também se confunde, né? Com a história política do Peru, né? E com a história das ciências sociais da América Latina. Então, a ideia da nossa primeira aula foi exatamente isso, né? Que a gente conhecesse aí momentos, né? Fases desse nosso personagem, né? E agora a ideia é que nós possamos avançar, né, sobre a assim chamada teoria da colonialidade do poder, né? Então temos algumas questões aí preliminares, né, para que a gente antes faça algumas definições, né, do que é a colonialidade do poder elaborada pelo Aníbal Quijano. Acho que a primeira delas é que essa noção ela se tornou um paradigma importante nas instituições de conhecimento, né, ou seja, nas universidades, né, e ela tem sido também um modelo, né, um paradigma muito importante para alguns movimentos sociais da América Latina, né. E isso a gente consegue detectar por vários vieses, né. Existe hoje
um alto índice de citação, né, acadêmica, de trabalhos acadêmicos, existem agendas de pesquisas e uma bibliografia em cursos de graduação e pós-graduação interdisciplinares, né, evidentemente nas ciências humanas, né, mas na história, na educação, nas ciências sociais, na geografia, no direito, né, nas relações internacionais, né. Então, de fato, existe, né, a colonialidade do poder, ela está se institucionalizando, né, dentro das universidades, né, e, sobretudo, tem se utilizado, ainda que não se restrinja a isso, né, mas tem se utilizado a teoria da colonialidade do poder através de estudos sobre movimentos sociais, étnicos, raciais e de gênero. E é bom a gente também ter ciência de que a colonialidade do poder, ela já tem algum tempo de discussão, de desenvolvimento de discussão, né? E o seu início, né? Quer dizer, quando o termo surge ali no texto do Quijano, a gente pode datar aí de 1992. É claro que existem antecedentes, né, que nós podemos rastrear já um desenvolvimento do próprio Quijano, né, sobre essas questões do modo de conhecimento, mas é em 1992 que a teoria da colonialidade se apresenta através de um texto do Quijano. Então, de 1990, a gente tem praticamente, a gente está falando de 3 décadas de discussão. Então, é importante a gente ter essa percepção que é isso, muita água passou por esse rio, né? Muitas discussões foram feitas, né? E por mais que o termo tenha sido desenvolvido pelo Aníbal Quijano, né? Ele vai ser reapropriado, né? Por outros e outras autores. E aí, nesse caso, a gente chama a atenção, a gente destaca, né? O chamado grupo Modernidade e Colonialidade, né? Que é um grupo que vai nascer no final da década de 90, né? E vai ser chamado também de escola decolonial, né? Então os termos também variam muito, né? Mas é um programa de investigação de professores e professoras universitários que criam um grupo, eles se reúnem durante muitos anos, né, com muitos autores, né, quer dizer, muitos intelectuais, no começo são pequenos, né, mas conforme o grupo vai fazendo suas reuniões, você vai aumentando o número de pessoas, né? Então, é importante dizer que esse grupo, né, o estabelecimento desse grupo, dessa escola decolonial, né, ela é um dos condicionantes do sucesso da teoria da colonialidade, porque a colonialidade do poder, ela é como se fosse um dos pilares, se não o pilar principal que estrutura esse grupo. Esse grupo é muito diverso, né? Então, eu só vou citar alguns nomes aqui, Walter Mignolo, Santiago Castro Gomes, Ramon Grossfogel, Edgar Lander e muitos outros, né? Eu acho importante também fazer um registro assim, são autores muito diferentes entre si, sabe? São autores muito diferentes. É difícil ali colocar todo mundo na mesma caixinha, assim, né? Existem diferenças geracionais, né? Desses autores, diferenças disciplinares desses autores. Nem todo mundo é das ciências sociais, né? Nem todo mundo tem gente que é da linguística, tem gente que é da filosofia, tem gente que é da educação.
tem diferenças institucionais, né? Há muitos desses intelectuais são latino-americanos, mas professores nos Estados Unidos e professores de instituições de muito prestígio nos Estados Unidos. Tem gente que é professor de Berkeley, na Califórnia, e assim por diante. E você tem também uma diferença que é a formação intelectual e política deles, né? Então, eu não poderia deixar de, se a gente está, ou pelo menos eu estou tentando tomar todo o cuidado possível, né, da formação intelectual e política do Quijano, esses autores também, né, têm as suas especificidades, né? Então, eu acho que é importante isso, né? E no caso do Quijano, o Quijano seria a geração mais antiga, né? Tanto ele quanto o Henrique Dussel, argentino radicado no México, né? Os dois são de uma geração, a geração dos 30, né? E muito desses autores decoloniais são autores nascidos na década de 50, 60, que, portanto, dedicaram praticamente a sua carreira inteira nessa matriz, né? Da questão decolonial. Um terceiro ponto que eu acho que é também bastante importante, que assim, o debate da escola decolonial, ou a gente, vou chamar também, eu sei que tem diferenças, né, mas os estudos pós-coloniais, eles chegam no Brasil tardiamente, né? Então, assim, me parece, né, que as universidades no Brasil, assim como os movimentos, né, dessa última década para cá, que se passa a fazer uma discussão mais intensa desses autores. Esses autores passam a ser mais traduzidos. Existem, claro, elementos anteriores, né, mas e é muito interessante, né, porque essa literatura chega numa época que o país está numa crise política, econômica e social muito grande, né? Acho que, não sei se é mera coincidência, né? Mas isso é importante por um outro motivo também. É importante porque, como eles estão chegando agora, ou como chegaram na última década, a gente não pode ignorar esses processos de circulação e esses processos que estão em debates na teoria. Então é isso, a teoria está sendo debatida desde a década de 90, né? Então é importante que a gente contextualize isso, né? Contextualize isso, né? Eu acho que, por último, antes de entrar, enfim, nessas questões das definições, eu acho que tem uma questão que é a canonização do termo colonialidade, né? Então, o termo parece que ganhou, né? Ele ganha em extensão e ele perde em precisão, né? Eu sempre tenho um exemplo também, que é o Epistemologias do Sul, né? Então, a colonialidade ou descolonialidade, epistemologia do Sul, virou quase que um selo, né? Ou um escudo, né? Ou um conceito ônibus, né? O conceito ônibus, essa metáfora é sempre muito interessante, que é aquele ônibus que para e todo mundo entra, né? E assim, o termo é isso, ele começa a significar qualquer coisa, né? E claro que existe uma mirada, né, um olhar que o conceito nos ajuda a fazer uma denúncia do eurocentrismo, né? Mas assim, só isso não basta, né? Quer dizer, como que o conceito ele se opera, né? Então, acho que isso também é muito importante, assim, né? Eu vejo frequentemente, né? E isso em vários espaços, um uso que você não entende direito qual que é o significado. E eu acho que toda teoria, né, ela tem um risco de entrar na moda, né? E talvez o assunto da decolonialidade esteja na moda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que eu acho que se trata de uma teoria
subversiva, anticapitalista, né, que ela pode ser reapropriada para outras finalidades, né? Isso, acho que o capitalismo dentro da academia também, ele é muito expert, né? Ele gosta de despolitizar teorias, né, para colocar ele em outras finalidades, né? E eu digo muito isso porque eu, enfim, acompanho, né, cursos, né, cursos de pensamento decolonial não estão faltando, né? E eu vejo assim que muitos cursos eles acabam, por exemplo, eles não destacam a presença do marxismo, né? Ou em geral, quando se destaca, existe uma compreensão muito unilateral do que é marxismo. E a gente tem que tomar esses cuidados, né? A ideia não é ficar fazendo apologia a isso, mas mostrar um pouco a complexidade que desses autores, né, enquanto história intelectual. Então, a gente tem que ter cuidado com essas leituras unilaterais, essas leituras fora do contexto, porque isso significa o quê? Isso é vulgarização, né? Isso é vulgarização. Então, por exemplo, uma figura que é muito destacada nesse grupo Modernidade e Colonialidade é o Walter Mignolo, né, que é argentino, né, radicado nos Estados Unidos. E nem toda a definição do Walter Mignolo expressa o grupo ou expressa ou a definição dele de colonialidade do poder já é uma reapropriação do que o Quijano está dizendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com com a recepção dessas ideias e como que elas viajam e como que elas são digeridas, né? E eu acho que outra questão, que é a questão que eu falei na nossa aula anterior, é como que o sucesso da colonialidade do poder, ela acaba escondendo, né, muitos aspectos da trajetória, né, das fases e do pensamento do próprio Quijano. Deixa eu só... Bom, algumas definições básicas do que é a colonialidade do poder, né? Primeiro, a colonialidade do poder é uma perspectiva filosófica, epistemológica, estética, ética e política que funda, que tenta compreender a especificidade da América Latina. E o que molda essa perspectiva é a relação de poder, é um padrão de poder ou uma estrutura de poder. Então, a questão, para o Quijano, o poder, a questão do poder é essencial. Então, para o Quijano, poder é uma malha de relações sociais, de exploração, de dominação, de conflito, que se articula na disputa pelo controle de trabalho, pelo controle da natureza, pelo controle do sexo, pelo controle da autoridade, pelo controle da subjetividade. Portanto, a colonialidade do poder, ela atua tanto no nível material, né, e a gente pode dizer o econômico, o político, a sociedade, né, como no nível do que o Quijano chama de intersubjetividade, né, que é a questão da identidade intelectual, cultural e simbólico. Então, assim, a colonialidade do poder, nesse sentido, ela tem uma essência interdisciplinar, né? E o poder, que é essencial nessa definição da colonialidade, ele está sempre, como o Quijano vai dizer, em estado de conflito, né? Ou em processos de distribuição e de redistribuição do poder. Um segundo ponto importante é que a teoria da colonialidade do poder, ela incorpora o colonialismo
como um processo social significativo em sua teoria. Então, assim, é importante isso, né? Porque quando a gente fala de muitas teorias, então a gente pega a teoria do Bourdieu, a teoria do Giddens, né? Autores europeus, nas suas teorias, que tem N contribuições, né? No caso desses dois que eu estou citando, tem N contribuições para a sociologia, por exemplo, mas não se incorpora a questão do colonialismo nessas teorias, né? E estamos diante de uma teoria que incorpora a questão do colonialismo, mas ela transcende o colonialismo. Por quê? Porque o colonialismo foi uma estrutura de dominação, exploração e de controle de autoridade política formal, né? Principalmente na relação entre metrópole e colônia. Mas a colonialidade, ela é mais duradoura que o colonialismo. Então, no caso das Américas espanholas, o colonialismo ele se encerra nas independências formais, né, do século XIX, né? Mas a colonialidade, ela não é apenas o que ficou de colonial depois das independências formais do século XIX, né? Por quê? Porque a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do modelo mundial de poder capitalista. Essa também é uma frase do Quijano, né? Ela é constitutiva, né? Tem uma coisa para grifar essa palavra, né? Quer dizer, ela não é uma consequência do capitalismo. Ela surge junto com o capitalismo, junto com a modernidade e junto com a América. Então, tem até uma entrevista, né, do final dos anos 80, que eu gosto bastante, também aqueles textos raros do Quijano, né, que devem ser mais citados, inclusive, né. Então, ele tem uma entrevista, né, que se chama assim, né, o capitalismo, a modernidade e a América nascem no mesmo dia, né, quando ele começa a refletir sobre o 1492, né? E a Constituição da América é que materializa o surgimento do capitalismo como sistema mundial moderno, né? É essa Constituição da América que vai se materializar. Ou seja, o capitalismo ele se torna mundial na Constituição da América. E esse é um processo imposto e extremamente violento, certo? Além disso, né, o capitalismo, né, esse capitalismo mundializado a partir da Constituição da América, ele vai articulando todas as formas históricas de controle de trabalho, né, dos seus recursos, dos seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial. Então, se trata de uma estrutura de poder muito particular do domínio colonial que vão ser submetidas às populações a partir de 1492 e que ainda persiste após as independências de meados e finais do século XIX. Um quarto ponto é que a teoria, ou a colonialidade do poder, é uma teoria histórica da classificação social. E talvez ali resida, ali esteja o coração, né, das definições, né, que o Quijano traça sobre a colonialidade do poder. Porque ele vai dizer que nesse nascimento, né, de América, capitalismo e modernidade,
você tem nessa articulação das formas de controle de trabalho, dos seus recursos, dos seus produtos, você tem também um processo de reidentificação históricas. Então, se passa a se estabelecer novas identidades. Então, é o índio, negro, mestiço, e novas identidades geoculturais. Né? América, depois vem a África, Ásia, Extremo Oriente, são produzidas, essas identidades, elas são produzidas, essas identidades também geoculturais, são produzidas para dar sentido a novas relações de poder. Então, todas essas histórias culturais tão diversificadas, tão heterogêneas, antes de 1492, elas passam a ficar homogêneas e passam a ficar restritas a essas identidades. Vou colocar aqui uma citação do Quijano. Essa é uma citação que está numa entrevista que eu cheguei a citar, cheguei a mencionar para vocês na aula passada, que eu posso estar errado, viu? Mas acho que é a última entrevista dele, é o último texto com alguma manifestação dele, né, de 2015, né, uma entrevista que ele faz em 2014, e é para um livro sobre um livro chamado Todas las Sangres, do José María Arguedas, né, de quem ele foi, né, muito próximo, que era um escritor e antropólogo. Quijano vai dizer o seguinte, né, eu peguei essa citação que eu acho que ela é muito clara, né, para expressar um pouco a teoria da colonialidade do poder. Citação. Na Europa, o servo do senhor feudal europeu pertencia à mesma raça. Né, atenção às aspas, né? Mas na América se impõe a ideia de raça no começo da conquista. Ali se inventa e se constrói a ideia de raça. Além das relações de superioridade e inferioridade, são formas de relações de poder historicamente impostas. Não se trata das relações supostamente devidas à natureza biológica das pessoas. Aqui não. O índio não era somente um servo, era um índio, que é outra coisa. O negro não era somente um escravo, era, antes de tudo, negro. Como dizia Aristóteles, a escravidão é quase um fato natural, porque tem uma longa história. Mas a partir da América, se está falando de outra coisa. Está falando de uma escravidão que consiste para essas pessoas. Você está falando de uma escravidão que consiste para essas pessoas em serem naturalmente inferiores. Eu acho que é uma situação forte, né? Mas eu acho que talvez ela esteja mais clara que muitos dos textos do Quijano sobre a colonialidade do poder, né? Primeiro, né? As características fenotípicas foram usadas e definidas como diferenças raciais, né? Colocando as aspas aí, né? E tem um exemplo também do próprio Cristóvão Colombo sobre as populações, né, que encontram na América, né? Então, o Quijano vai falar assim, né? Ele não fala quem são eles, ele fala o que são, que é muito diferente, né? Quer dizer, são humanos ou não são humanos? São bestas? São semibestas? Eles têm alma, né? E esses questionamentos, né, isso foi um debate, né, na coroa espanhola, né? E ele cita também o Gines Sepúlveda, né, que foi um filósofo, né, e nobre espanhol, e que influenciou muito, né, as práticas colonizadoras, né, na América, no século XVI, né, que ele vai dizer assim, né, o Sepúlveda vai dizer assim, né, que não, essas pessoas que estão na América são como animais, né, e portanto nós temos o direito de explorá-los como exploramos uma mula, um cavalo, uma vaca. Outros, né, contrários ao Sepúlveda, né, mais
menos radicais, né, vão dizer assim, não, são humanos, né, mas são pagãos e eles devem ser cristianizados, né. Então, assim, existe uma consolidação, né, uma construção, uma consolidação de uma concepção de humanidade inferiores, superiores, irracionais, racionais, primitivos, civilizados, tradicionais, tradicionais e modernos, né? Então você tem dois movimentos, né? Essa classificação racial universal e esse etnocentrismo colonial, né? São duas coisas que vão se articulando nessa consolidação tanto material, né? Quanto nessa dimensão subjetiva ou intersubjetiva. Um outro ponto é que, evidentemente, tudo isso que eu estou falando é a hegemonia do eurocentrismo, né? Então, quer dizer, a colonialidade do poder, ela vai produzir, ou ela produziu, né? Produz ainda, né? Um desencontro entre a nossa experiência histórica, social, e a perspectiva de conhecimento e a nossa perspectiva de conhecimento. Então, por muito tempo, essa perspectiva eurocêntrica, por que ela não nos serve? Né? Porque ela oculta e distorce a nossa experiência histórica social. Né? E aí ele vai dar dois exemplos, aí talvez começam as polêmicas, né? Ele vai dar dois exemplos. É claro que ele sabe que contando essa história, né, ele sabe que no século XVIII, no século XIX, essa concepção de inferior, superior, racional e irracional, ela já existe antes, né? Ela já vai sendo construída, mas ela vai ser cientificizada, né, no século XVIII e no século XIX, né? Então, assim, os antropólogos, né, os filósofos vão provar, europeus vão provar de que, de fato, né, cientificamente, a América, né, a América Latina, né, os seres são inferiores, né? E aí ele vai colocar duas tradições ali como, né, eurocêntricas, né? A tradição do liberalismo, né? Então, em vários momentos, o Quijano vai citar os filósofos modernos e iluministas europeus, né, e vai, enfim, fazer críticas, né, ao liberalismo, a relação que eles tinham com o poder, e a outra tradição, a tradição subalterna, digamos assim, né, o liberalismo seria uma tradição intelectual e política hegemônica, né, ela é hegemônica até hoje, né, mas a tradição subalterna que ele vai chamar, e aí a gente tem que ter muita atenção para a gente não escorregar aqui escorregar na banana, né, que ele vai chamar de materialismo histórico, eu até coloquei entre aspas, né? E ele chama da mais eurocêntrica das versões da, atenção, heterogênea herança de Marx. Então, olha, eu sinceramente não sei responder para vocês por que ele elegeu a expressão materialismo histórico como a expressão mais eurocêntrica, né? Não sei, poderia ser materialismo dialético, poderia ser outras expressões que um pouco definem, né, a filosofia marxista, mas ele considera esse materialismo histórico. Também é bom lembrar que o que ele considera de materialismo histórico é muito específico, e outros autores, autoras, tem uma definição de materialismo histórico totalmente diferente, né? Inclusive, né, uma definição não eurocêntrica, né? Então, assim, mas o Quijano, né? Estamos no Quijano, o Quijano
coloca isso em vários momentos, né? Talvez o texto que ele desenvolva mais isso, onde esse acerto de contas, digamos assim, está mais evidente, seja o texto sobre classificação social, colonialidade do poder e classificação social, que é publicado em 2000, né? Acho que nesse texto ele desenvolve mais essas questões, né? Só que ele vai colocar qual é essa tradição chamada materialismo histórico, né? Quem são, né? Ele dá materialidade a isso, né? Então ele vai dizer que seria o Engels tardio, né, o último Engels, e os teóricos da social-democracia europeia, né, em especial os teóricos da social-democracia alemã, Bernstein, Kautsky, né, quer dizer, a influência do positivismo, né, de um marxismo positivista, ela é muito forte, né, nessa tradição, né, do final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, desculpa. Ele vai também citar o marxismo-leninismo imposto pelo stalinismo, né? Inclusive ele coloca até o termo, né? Ele coloca o stalinismo como um despotismo burocrático, né? Então ele vai colocar também essa tradição do stalinismo, dos stalinistas, como essa tradição mais eurocêntrica das versões heterogêneas da herança de Marx. E, por último, ele vai colocar o marxismo estruturalista de Louis Althusser, né? É importante, assim, ele me parece, sempre que está se dirigindo as críticas a essas três, vamos colocar assim, tradições intelectuais e políticas do marxismo. Para ele, essas tradições foram as tradições hegemônicas do marxismo, né? E aí que está. Por isso que talvez ele faça essa crítica tão duramente, né? Essa era a concepção, pelo menos da primeira e da segunda. A terceira, ela é mais acadêmica do que política, né? Mas ela tem uma influência muito grande na França, né? Hoje se estuda, inclusive, muito, né? Os estudos de recepção. Se estuda muito o Althusser na América Latina, por exemplo, que já no final da década de 60 já é muito forte, na década de 70, né? Há relatos, por exemplo, do grupo de centros, né? Centros de pesquisa no Chile, né, no final da década de 60, ali com Teotônio, Rui Mauro, que eles estudavam ali o Althusser, né? Então, existe uma repercussão muito grande e, para ele, essas três tendências simbolizam esse eurocentrismo no materialismo histórico. E que, no final das contas, né, ele chega até a dizer, né, que essas vertentes, né, sempre tiveram uma ideia de classe sempre muito reducionista e sempre muito pouco histórica, né? E o interesse de classe no capitalismo, ela sempre acabou sendo reduzida a uma relação entre capital e salário. Então, isso é uma das críticas muito fortes que o Quijano faz a essa tradição do materialismo histórico, e também de uma concepção da história linear, né? E de uma dualidade mesmo, né? De uma concepção histórica dual, né? De que, enfim, os países avançados, os países não avançados devem reproduzir o que os países avançados estão fazendo, no caso, a industrialização, né? Então, como se a industrialização, um processo de industrialização fizesse com que nós chegaríamos ao patamar dos países europeus, né, dos países centrais. Bom, existe, assim, só para a gente respirar um pouco e retornar, né, existe um contexto, né, então eu vou dar também alguns contextos da ciência e da política, né, que eu enfatizei muito na nossa primeira aula,
mas dizendo muito assim de algumas influências que o Quijano tem, influências intelectuais e também influências na formação dele nos anos 80, nos anos 90, né? Então, primeiro assim, né, eu tinha falado no final da outra aula que a colonialidade do poder é produto de uma derrota, né? E isso vai ficando muito claro a partir dos textos do Quijano da década de 80, né? Então, assim, só para a gente, né, pincelar assim, muito rapidamente, né? Então, você tem o auge e o declínio da esquerda revolucionária, né? Do ponto de vista nacional, e nacional estou falando do Peru, de toda aquele engajamento político que o Quijano está integrado no seu país, né, da Assembleia Constituinte, das eleições de 1980, né, representa um pouco a derrota de um movimento político crítico no Peru, que o Quijano foi uma das grandes lideranças desse movimento intelectual e político da década de 70, em especial as críticas que ele vai fazer ao governo militar do Alvarado, que cai em 1975, aí você tem uma nova ditadura e o Quijano continua na sua oposição. Num nível continental, né, talvez você tenha as ditaduras na América Latina, e talvez o golpe no Chile de 1973, né, que ele chama de contra-revolução chilena, assinale o ciclo dessas derrotas históricas, continentais, né? E você tem, por fim, a nível mundial, a queda do Muro de Berlim, né, e do assim chamado socialismo real. No nível da ciência, e eu não falei sobre isso na aula passada, é bom que a gente tenha muito fresco, assim, muito claro, na verdade, que você tem um assunto, o assunto na década, principalmente a partir da década de 70, né? E ele vai se intensificando, se avolumando. Você tem a famosa crise dos paradigmas das ciências sociais. O que é a crise dos paradigmas das ciências sociais? É uma crescente crítica ao eurocentrismo e da crise da modernidade desde a década de 70, né? Você começa a ter de maneira muito forte, né? De alguma maneira, a teoria da dependência, ela era uma crítica ao eurocentrismo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente também não ficar assim, a crítica ao eurocentrismo surgiu nos últimos 20 anos. Não, né? Não. A própria ciências sociais, e aí eu nem vou citar outros autores que eles nem estão no campo das ciências sociais, mas como Mariátegui, que a gente vai falar, se tiver tempo eu vou poder falar um pouquinho mais, né? O Mariátegui, né, era um jornalista ali da década de 20, né? E ele também está falando sobre a questão do eurocentrismo, né, nas teorias sociais. Mas as ciências sociais, né, enquanto instituição, ela também vai tendo muitos autores, muitas autoras tecendo críticas, né, à questão do eurocentrismo. Eu coloquei aqui um exemplo aqui, o Fernando Henrique Cardoso, parece um exemplo um pouco bobo, né, mas não sei, acho que ele pode ser importante também, ele pode ser mais um ingrediente, mais uma informação interessante. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi presidente da Associação Internacional de Sociologia, né, a ISA, né, e assim, a Associação Internacional de Sociologia, ela é um termômetro muito importante, né, porque ela se chama Congresso Mundial de Sociologia, né. Então ela tem congressos, e nesses congressos também você começa a perceber um início de abertura às chamadas sociologias nacionais, né, entre aspas, né, que faz com que novos autores fora do cânone, né, Estados Unidos e Europa, vão colocando, vão apresentando as suas produções.
E o Fernando Henrique, ele chega a ser presidente do ISA na década de 80, né, 1982, 1986. E, de alguma maneira, o Fernando Henrique, como presidente, apresentava ao mundo a sociologia latino-americana. Né? Eu também não gosto, né? Mas, enfim, isso foi um fato, tá? Podia ser outro, né? O Teotônio dos Santos, né? A Vânia Bambirra, mas esses eram mais pouco carreiristas, né? Como o Fernando Henrique foi. Mas existe, eu acho que representa um pouco, né? Porque a teoria da dependência é uma teoria feita por vários autores, formulados na América Latina e que se internacionaliza, né? E, de alguma maneira, isso representa um lugar, né, da sociologia latino-americana na sociologia mundial, digamos assim. E tem um outro, eu coloquei aqui, né, estudos subalternos. Então você tem historiadores indianos, né, e que vão ser chamados também de estudos pós-coloniais também, estudos pós-coloniais e culturais que surgem nos Estados Unidos e na Inglaterra por muitos intelectuais que dão aula nos Estados Unidos, escrevem em inglês, né, mas são oriundos de países não centrais, né? Talvez o caso mais famoso seja o Eduardo Said, né? Que, enfim, da Palestina, né? Um militante da Palestina, né? E foi professor da Universidade de Nova York. Bom, um outro campo que eu considero bastante importante quando a gente está falando do Quijano, e que são contextos que ajudam, né, a produção dessa teoria, é a literatura latino-americana, né? Então, quer dizer, o Quijano, ele sempre teve um pezinho ali na literatura, né? Ele, na década de 50, ele organizou uma antologia sobre contos latino-americanos. Além do contato que ele tinha, um contato afetivo, intelectual e político com José Maria Arguedas, mas existem outros autores, né, que ele tem muita admiração, como o Juan Rulfo, o Borges, o Gabriel Garcia Marques, né, também o Guimarães Rosa, inclusive também o Guimarães Rosa, né, e assim, para o Quijano, os romances escritos, né, por esses autores, seja o colombiano, o mexicano, o peruano, o argentino, né, eles, quer dizer, eles não tinham implicações estritamente só literárias, né? Eles também acrescentaram muito algo sobre uma produção de conhecimento e a compreensão de uma realidade histórica muito específica que é a América Latina. E ele dizia também, o Quijano diz também, que talvez esses autores foram mais longe que a própria produção sociológica, né? Então, acho muito interessante isso, né? E, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que o que simboliza isso é o discurso do Gabriel Garcia Marques em 1982, quando ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura e vai lá na Suécia pegar ali a taça, né, a estatueta. E eu não sei se vocês conhecem esse texto, né, mas é um texto muito bonito, né, muito interessante, muito forte. E ele está falando exatamente sobre o que o Quijano fala sobre desenvolve sobre a colonialidade do poder, né? Então, eu coloquei uma citação aqui só para a gente ter um pouco dessa ideia, né? Então, tem um momento que o Gabriel Garcia Marques fala, né? A interpretação da nossa realidade latino-americana a partir de esquemas alheios só contribuiu para tornar-nos cada vez mais conhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários. A América Latina não quer
e nem tem por que ser um peão sem rumo ou decisão, nem tem nada de quimérico para que seus desígnios de independência e originalidade se convertam em uma espiral ocidental. Então ele está fazendo justamente uma crítica ao eurocentrismo, né? E o quanto nós demoramos, né, de romper definitivamente com esse eurocentrismo, né, de nos olhar sempre com os esquemas alheios, né. O nome do texto é A Solidão da América Latina. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre os intercâmbios que o Quijano fez. Na verdade, ele fez vários, tá? Eu vou pontuar 2 que eu considero muito importantes para o desenvolvimento da colônia do poder, né? Eles são essenciais, né? Talvez o dos Estados Unidos seja mais, mas nas décadas de 80, 90, principalmente, são 2 décadas em que o Quijano circula muito, né? Circula muito, né? Então ele fica no Peru, mas ao mesmo tempo ele está como professor visitante de várias universidades da América Latina, do Caribe, da Europa e dos Estados Unidos, né? Inclusive, em 1993, o Quijano é professor do Institutos Avançados da Universidade de São Paulo, né? Ele fica cerca de um ano e meio aqui, né? E ele volta várias vezes, né? O contato com o Brasil, principalmente nos anos 90, se intensifica, né? E eu acho que a coroa, a cereja do bolo é em 2001, no Fórum Social Mundial, né? Em que todos se encontram ali. Mas acho que o dos Estados Unidos realmente talvez seja o principal, né? A principal influência, né? A partir de 1983, o Quijano ele vai se integrar num centro, né, o Fernando Brodel Center, do Departamento de Sociologia da Universidade de Birmingham, em Nova York, e ele vai lecionar praticamente um trimestre por ano, né? Como professor visitante, pesquisador visitante. Isso dá, o que eu apurei, mais ou menos 6 semanas todo ano, né? Mas eu acho que nem todo ano ele vai. Mas desde 1983 ele estabelece esse vínculo. Esse centro, é importante que nós conheçamos algumas características desse centro, né? O que se pesquisava, né? Primeiro que esse centro é fundado pelo Manuel Wallenstein, né? E ele é o grande, né, se não maior, um dos maiores sociólogos estadunidenses, né? Ele é considerado uma espécie de sociólogo global, né? Então ele ajudou durante a sua trajetória, né? Ele ajudou a construir novas comunidades científicas na África, na Ásia, né? E ele também era um intelectual engajado, né? Então, enfim, na década de 60, apoio aos movimentos de libertação, o contrário à guerra do Vietnã, né? Então, é um intelectual que sempre, né, esteve se posicionando. E ele vai se tornar mundialmente conhecido através do conceito de sistema mundial moderno, né? Ou que também ele vai chamar isso de capitalismo histórico, né? E é uma perspectiva, né, um paradigma, né, assim, ou seja, a análise do sistema mundo capitalista, ela é uma perspectiva que olha as dependências e as interdependências crescentes no sistema mundial. Então, ela abre espaço para pesquisas em temas particulares, né? E essa perspectiva, ela cria uma linguagem analítica que é compartilhada por esse centro, né? E o Quijano, né, incorpora isso, né? Então, a perspectiva do sistema mundo capitalista, ela pode ser olhada como uma unidade de análise, né, que rompe com a análise
com as análises nacionais, porque ela acaba sendo uma combinação, né, entre economia mundo capitalista, uma superestrutura que permite essas mercadorias e fluxos de capitais, permite através de um controle de poder político, que ele vai chamar de sistema interestatal, né? Então, assim, o capitalismo é um outro olhar para o capitalismo, né? É o capitalismo, para o Wallenstein, né? Ele constitui a gênese de uma estrutura de poder que começa desde o século XVI, né? Com o encobrimento da América, né? Então, essa é quase assim, a gente pode até dizer assim, quase uma revolução nas ciências sociais, esse tipo de análise, né? Esse tipo de perspectiva. O que outras características que eu acho que são importantes é que esse grupo também fazia leituras de Marx, né? Releituras de Marx. E não é o Marx do materialismo histórico que tanto Quijano critica, né? Mas é um Marx a partir dos Grundrisses, e um Marx que está muito mais propenso e tem muito mais cuidado de romper essa teoria do evolucionismo, né? Você tem também, na década de 80, algumas produções sobre as cartas de Marx em relação a comunas russas, né? Então, são textos de Marx que são publicados nos Estados Unidos, que não tinham sido publicados até então. Então, também existe um movimento de redescoberta do Marx, né? E até hoje a gente está nessa situação. Por incrível que pareça, nem todos os textos do Marx ainda foram publicados, né? E são textos, os principais certamente foram, mas muitos fichamentos, notas, não foram publicadas ainda, né? E isso faz com que a gente, muitos pontos fiquem em aberto, né? E a partir da década de 80, na verdade, a partir da década de 70, né, algumas análises e alguns documentos nesse sentido são publicados. E certamente o Quijano teve acesso a isso, né? Além disso, é um grupo, né, é um centro que se aproxima da obra de Thompson, né? E nesse sentido é interessante, né? Porque o Thompson justamente tem uma noção de classe, né? Que ele explora muito, né? Mas sempre fazendo oposição, né? A essa classe estática presa na estrutura, né? Quer dizer, é uma noção que se faz, né? As classes se fazem nas lutas, né? E nas experiências, né? E aí você vai ter a construção de uma classe através das lutas e das experiências. E você também tem, e isso também é importante, o marxismo negro, né? Existem muitos autores que são lidos ali. Eu não sei ao certo, quais são os autores, né? Mas certamente, por exemplo, Oliver Koss, que é considerado o fundador da teoria Sistema Mundo, é muito possível que a gente lê os textos do Immanuel Wallenstein e aí você percebe muitos textos do Wallenstein sobre muitas dessas figuras do marxismo negro, né? E ele reconhecendo, inclusive, né, o quão vanguarda foram muitos desses marxistas negros que vão falar sobre capitalismo racial, né, sobre o racismo como princípio organizador do capitalismo, né? Agora, o que a gente tem sobre esse assunto é que no Quijano, isso não está reconhecido de maneira explícita, né? Mas certamente existe uma influência nessa tradição, né, intelectual do marxismo negro, né? E, bom, e você tem uma outra, enfim, uma outra noção que é muito importante, que é a noção de
longa duração, né, do Fernand Braudel, né? E aí a longa duração, e que o Quijano incorpora também, né? A longa duração é uma relação histórica que possibilita uma abordagem ampla e experimental de reconstrução teórica de mudanças históricas globais, em longo prazo, em larga escala. Então, quando a gente pensa na teoria da colonialidade do poder, a gente está falando justamente de uma teoria que se baseia na longa duração, no longo prazo, na larga escala. E aí você tem uma série de questões ali, né, que o Quijano traz muito nos textos, né, da existência de múltiplas dimensões do tempo, né, então de temporalidades simultâneas, articuladas, diferenciadas, que vão se condicionar no mesmo movimento, de ritmos diferentes. E aí, por exemplo, no caso o Braudel, né, fala muito das estruturas, conjunturas e o cotidiano, né? Então, as estruturas, elas constituiriam, né, a longa duração, né? Então, é um processo que se move mais lentamente, né? As conjunturas, elas seriam mais cíclicas, né? Elas afetariam as estruturas, mas elas vão se incorporando num movimento também de desenvolvimento e desgaste, mais a médio prazo, e você tem um cotidiano, né? E aí inscrito nos acontecimentos, né? Nos marcos que vão ser estabelecidos pelas estruturas e conjunturas, né? Então, assim, o Quijano incorpora de maneira muito forte também essa noção de longa duração. Já deu uma hora aqui, ó, eu vou avançar só mais um pouquinho, tá? Bom, primeiro, deixa eu só passar o slide. Essa aqui é uma foto do Wallenstein com o subcomandante Marcos, né, do Exército Zapatista de Libertação Nacional. A experiência acadêmica na Costa Rica. Eu creio que também é importante. Eu, na verdade, ignorei durante muito tempo, né, essa sua influência, passagem, né, na Costa Rica e em Porto Rico. Ele tem algumas passagens, né, nas décadas de 70, 80 e 90, né, ele visitou algumas vezes esse país, né, e ele tem na verdade, assim, ele tem um prólogo chamado Fiesta e Poder em El Caribe, de um livro do Ángel Quintero Rivera, que escreveu um livro chamado Corpo e Cultura, Las Músicas Mulatas e Subversão del Baile. O Quijano escreveu um prólogo, e é muito interessante que o próprio Quintero Rivera escreveu um texto sobre Costa Rica e Quijano. E é um texto muito interessante, é um texto que inclusive está publicado no Brasil, depois eu vou, na bibliografia eu vou passar para vocês, e tem um episódio que me chamou muito a atenção, né, sobre o falecimento de um cantor, de um músico, né, costarriquenho, chamado Rafael Cortijo, né, e ele foi um importante músico afrodescendente, né, em toda a América Latina, e o Quijano escreve, ele escreve algo assim sobre isso. A formidável experiência pessoal que foi para mim me fundir na multidão, quer dizer, o Quijano vai no enterro desse músico, né? A formidável experiência pessoal que foi para mim me fundir na multidão de milhares de negros, negras, entre aspas, para que não se perca a colonialidade do termo, que marchavam e cantavam no enterro de Rafael Cortijo, pela primeira vez podia sentir diretamente o que tinha sido apenas uma suposta uma suspeita prolongada durante quase 3 décadas, desde quando, nos arquivos peruanos, perguntava aos documentos coloniais
como faziam os escravos negros para continuar vivendo, torturados, humilhados e ofendidos, sem trégua e sem medida. No cortejo funerário do grande músico, comecei a entender que o mais poderoso descobrimento dos negros na América era o ritmo contra o sofrimento, a porta para outra margem. Então tem toda uma questão muito interessante, assim, né? Que o ritmo corporal, como uma quebra da dualidade, do padrão de poder eurocêntrico, né? E é interessante, né? E aí, acho que é uma questão bem interessante, que é que os estudos caribenhos, né? E aí eu estou falando assim, o próprio o marxismo negro lido ali nos Estados Unidos, né? Que se circula ali, existe uma discussão, uma tradição intelectual que discutia racismo, escravidão, economia, plantação, né? E sempre foi feita a partir do marxismo, né? Mas quem fazia muitas dessas pesquisas não eram os economistas, mas eram os antropólogos, né? Então a cultura ela estava muito no centro dessas questões. Então assim é uma tradição intelectual ainda que a gente pouco conhece. Vocês vão conhecer mais porque vocês vão ter um módulo sobre Eric Williams. O Eric Williams pertence a essa tradição, né? E é um autor ali da década de 40 muito conhecido. A gente tem que lembrar também que o próprio, quer dizer, muitos processos de colonização e de formação social da Costa Rica, elas têm mais proximidade com o Brasil do que propriamente com o mundo andino. Então, você tem os próprios, assim, o próprio Ottaviani, né? O Ottaviani escreveu, né, a tese de doutorado dele sobre metamorfoses do escravo. Florestan Fernandes escreveu O Negro no Mundo dos Brancos, né? O próprio Fernando Henrique, né, também ele tem um trabalho de doutorado sobre o capitalismo e escravidão do Brasil meridional, né? E são autores que vão trabalhar com a questão da dependência. Embora só o Fernando Henrique estivera no Chile, né? Mas o Ottaviani e o Florestan Fernandes, de maneira diferente, né? Vão também colocar a questão da dependência, mas com uma produção também sobre a questão da escravidão, etc. Então, é interessante isso, né? Acho que falta desenvolver muito, né? Pelo menos até para mim, né? Sobre essa questão, mas eu acho que é importantíssimo que essa tradição, que ela é ocultada, né? E aí esses intelectuais são pouco lidos e pouco reconhecidos, porque eles não são traduzidos, né? Eles estão começando a ser traduzidos agora, né? Então, acho que isso é algo bastante importante. Eu teria que falar um pouco sobre o Mariátegui, né? Da relação com o Quijano, mas talvez como a gente já está aí, eu já passei do ponto aí, a gente está quase 1h10, eu posso ir complementando com a relação do Mariátegui depois e deixar vocês respirarem um pouco. Então, depois dessa exposição, a gente ainda teria que ter mais uns 5 encontros para dar conta minimamente, né, do Quijano. Tem muita contribuição para trazer, né? Tem algumas questões, eu mesma aqui, enquanto você estava falando, estava pensando aqui em várias questões esperando que você tocasse, né? Mas acho que uma principal que você trouxe, que é importante, inclusive, para o viés, né, para o objetivo do nosso curso, é a gente entender essa diferença entre a crítica que ele faz, né, entre o materialismo histórico, né, que, a meu ver, se aproxima muito do que o Gramsci também buscou fazer, né, superar esse mecanicismo, esse economicismo, né, esse estruturalismo, que leva a essa lógica linear, e é bastante interessante, porque eles, a meu ver, não sei o que você acha, mas se aproximam muito do Gramsci nesse sentido, né, com a visão de totalidade, de ver as relações na particularidade e totalidade,
me lembra muito, né, a perspectiva do bloco histórico que o Gramsci desenvolve para reconhecer essas relações, né? Então, tem algumas perguntas que já foram feitas que eu queria fazer para você, e nessa linha aqui do que a gente já vem falando, né, que você já apresentou, eu queria recuperar a pergunta que o José Filho fez semana passada, aliás, no encontro passado, em que ele, deixa eu abrir aqui, porque tem uma passagem do Quijano, né, sobre a questão do poder no eurocentrismo, que ele vai falar, né, que ele vai afirmar que, como a gente conhece, né, como conhecemos historicamente, o poder é um espaço, né, você até fez essa citação, acredito, na sua fala, né, uma trama de relações de exploração, dominação e conflitos, que se articulam, né, que tem a função basicamente da disputa do controle nos seguintes âmbitos da existência social, né, o trabalho e seus produtos, a dependência do anterior, né, da natureza e seus recursos de produção, o sexo, seus produtos e a reprodução da espécie, a subjetividade e seus produtos materiais e intersubjetivos, incluindo também o conhecimento, que é uma das questões que ele problematiza, né, e a autoridade e os seus instrumentos de coerção, em particular para assegurar a reprodução desse padrão dessas relações sociais e os seus intercâmbios, né. Nesse sentido dessa afirmação que ele faz sobre a questão do eurocentrismo, eu queria retomar a pergunta que o José Filho fez sobre a questão da colonialidade do poder, se a partir dessa análise que o Quijano faz, é possível a gente pensar as relações de classe, etnia, raça, como você já apresentou em alguns pontos aí, e gênero e sexualidade na particularidade da formação social brasileira. Essa é uma das questões, né, que foi colocada, que a gente está colocando aqui para abrir esse bloco de perguntas de hoje. E aí a gente tem, né, o Marley perguntando se há alguma diferença entre os conceitos de decolonialidade e descolonização em Quijano, né, porque ele parte da colonialidade do poder, e depois ele vai desenvolver a ideia de descolonialidade, né. Então, ele pergunta se há uma diferença entre decolonialidade e descolonização, e se há, qual é a diferença. Emanuele pergunta quais são as características da escola decolonial. Oi. Joeline, qual que é o nome de quem perguntou da descolonialidade? Marley. Marley. Tá. E aí, Emanuele, vou falar devagar, acho que eu estou falando muito rápido. Mas é a correria da vida, a gente já fala correndo, né? Agora também eu estou mais organizada, se estou escrevendo os nomes. E aí a Emanuele pergunta quais são as características da escola decolonial e o que o termo decolonial significa, né? E como poderíamos interligar a questão agrária e a colonialidade do poder, né? E nessa mesma esteira, essa relação da colonialidade do poder e a discussão entre decolonial, vem a pergunta do Danilo Horta, que ele pergunta, né, se nesse caso de tudo que foi apresentado aqui, dessa discussão que você apresentou, inclusive, aqui eu acrescento também a teoria do sistema mundo, né, não seria melhor ligar a colonialidade ao imperialismo, o debate do imperialismo, né? E, aproveitando aqui que a gente vai fazer esse bloco enorme aqui para você responder, eu queria que você problematizasse um pouco, se puder, aí na sua fala agora, né, sobre a questão da epistemologia, né, que ele um dos pontos aí da primeira pergunta é a questão do conhecimento, né. Então, ele vai, no texto da colonialidade do poder, ele vai problematizar as diferenças, inclusive, desse materialismo histórico e das teorias pós-modernas, né, com relação à totalidade, com relação... E que é onde eu vejo que se aproxima um pouco do que o Gramsci desenvolve, que com tudo isso que você falou, né, do conceito de classe, amplia, né, em muitas questões esses conceitos. Então, se você puder falar um pouco sobre isso também, acho que seria bastante interessante para a gente fechar hoje com essa ideia aqui de qual a contribuição dele também nesse campo mais amplo, né,
da epistemologia, tá? Vou desligar aqui para te ouvir. Tá. Bom, eu agradeço a todos. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, antes que eu me esqueça. E é isso, assim, né? São muitas perguntas, enfim, algumas eu vou tentar responder, outras talvez eu não consiga, mas, enfim, a gente pode continuar essa conversa por e-mail, né, por outras formas, porque, enfim, eu não, eu tenho ciência que eu não consigo dar algumas respostas que vão satisfazer todos. Assim, começando pela mais difícil, talvez, que foi a pergunta de ontem, né? Foi a pergunta do 1 milhão, né? Eu acho o seguinte, eu responderia que sim, que existe, acho que a teoria da colonialidade, ela procura articular, né, classe, numa perspectiva histórica, gênero e raça, né? Agora, sim, é importante que a gente pense que o Quijano pensa muito a questão da América Andina, né? Porque eu acho que uma primeira diferença é que a população indígena, ela aqui no Brasil é uma população pouca, né? Ela foi exterminada, né, no processo de colonização. E que na América indígena ela também foi exterminada, mas ela tem um número muito maior do que aqui no Brasil, né? E fora as dimensões geográficas, né? Além disso, né? Quer dizer, os próprios movimentos indígenas, na Bolívia, no Equador, no Peru, são muito diferentes, né, que os movimentos indígenas aqui, né, no sentido das suas próprias mobilizações, assim, né. Então, acho que esse é um ponto, assim, é isso. Eu acho que a gente pode colocar a teoria da colonialidade do poder para entender a nossa formação social no Brasil, mas a gente tem que destacar também diferenças que existem, né? E para a gente também, assim, não idealizar a teoria, né? Tipo, a teoria que vai explicar tudo agora, né? E, assim, a gente tem que só ir com cuidado, a gente pode utilizar, mas eu acho que só ir com cuidado é bastante interessante. Nos últimos textos do Quijano, de maneira assim mais, não tão mais sistemática, mas o Quijano fala, por exemplo, da descolonialidade do poder, né? E tentar respondendo aí um pouquinho o que o Marley perguntou, né? Quer dizer, a colonialidade do poder seria o processo histórico vivenciado desse poder global na América Latina, né? A descolonialidade do poder é tudo que é resistência e luta, toda manifestação de resistência e luta perante esse padrão de poder global, que é a colonialidade do poder, o Quijano é a resistência, né? Ou é a utopia, no bom sentido do termo. Então, por exemplo, o Quijano fala, por exemplo, do bem viver, né? E também isso, eu fico com medo, assim, desses termos, que são esses termos que podem dizer muita coisa, né? Mas, por exemplo, essa noção do bem viver, ela está muito assentada justamente nessa América indígena, justamente nessas mobilizações das últimas 2, 3 décadas do movimento indígena na Bolívia, e aí seja o movimento indígena na esfera estatal, por exemplo, com Evo Morales, seja um movimento indígena de maneira autônoma, né? Seja com a plurinacionalidade, né? Mas não se restringe só a isso, né? Então, assim,
o que eu percebo é isso, quando o Quijano fala, assim, ele tá se restringindo muito a essa região, né, que tenha justamente essas particularidades, né, mas eu não tenho dúvidas que acho que a gente tem muitas coisas no país, no Brasil, na nossa formação social, histórica, que a gente pode trabalhar em termos de colonialidade do poder, né? É, eu acho que a dificuldade também, pessoal, é uma questão. E aí, isso é uma crítica, né? Ah, essa escola decolonial, pegando, claro, a gente está falando do Quijano, né? Mas acho que muitos autores, você tem pouco trabalho de campo desses autores, né? E você tem sempre uma reflexão extremamente filosófica e epistemológica, né? Por isso também daí também vem a dificuldade em entender, né, o texto, né? Porque o texto ele vai trazer questionamentos, né, de ordem filosófica e epistemológica, né? Não é tão fácil. Então a gente sempre está ali em muitos momentos do texto, você está numa mera abstração, né? E quando você não tem trabalho de campo, você fica com muita interrogação. Então, assim, acho que falta ainda para esse grupo, e claro, assim, o grupo é muito heterogêneo, eu também não quero cometer, enfim, erro de, certamente, há trabalhos de autores que estão integrados nesse grupo, há trabalhos de campo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui para vocês. Aonde eu estou, né, e aonde eu leciono. Eu leciono na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Amambai, né? É uma cidade que fica a quase 6 horas de Campo Grande, que é a capital do estado. E é uma cidade que fica talvez a 40, meia hora, 40 minutos da fronteira com o Paraguai, né? Aqui, onde eu dou aula, a maioria dos meus alunos e das minhas alunas são Guarani Kaiowá, né? São Guarani Kaiowá. Aqui, na unidade que eu dou aula, os brancos são a minoria na sala de aula. Então, por exemplo, essa teoria da colonialidade do poder faz muito sentido na sala de aula, enfim, falando, enfim, das características dessa teoria, ela dá todo sentido. Por quê? Porque os indígenas Guarani Kaiowá, eles têm uma sensibilidade, né, de absorver isso, e uma dificuldade imensa de absorver uma aula de Bourdieu, da teoria dos campos do Bourdieu. Então, a gente, assim, e uma coisa é você dar a teoria da colonialidade do poder na Universidade de São Paulo, né? Tem outros efeitos, né? Então, por isso que, assim, como diria o Chavão, né? Cada caso é um caso, né? E eu acho que a gente tem que ir testando, né? E eu acho que sim, para muitas regiões e dependendo do objeto que você vai escolher para estudar, a teoria da colonialidade ela pode ser uma ferramenta fundamental. Ela é importante por aquele motivo que inicialmente eu disse. Ela incorpora na sua experiência social a questão do colonialismo. E isso, em se tratando de uma formação social periférica como o Brasil, de extração colonial, é muito importante, né? Mas aí a gente, dependendo do que a gente vai estudar, a gente tem que saber qual é até onde ela vai, né? Até onde ela vai, o que ela pode explicar, o que ela não pode explicar, né? Então, acho que nesse sentido que eu não sei se a resposta foi convincente, né? Mas acho que nesse sentido que eu penso, assim, né? Acho que a gente pode usar, mas a gente tem que conhecer o autor, conhecer do que ele está falando, conhecer das próprias limitações que ele vai colocando, né? Por exemplo, é muito difícil a gente depreender, quando ele está falando da América Latina, se ele está incorporando o Brasil, né?
Porque é isso, né? Se o colonialismo acaba com os processos de independência do século XIX, beleza, mas a nossa independência, ela foi feita por alguém, por setores da própria de Portugal. Então, isso também dá, percebe, uma formação diferente, é um outro caminho que o Brasil segue, né, na sua formação social histórica, né? Então, acho que a gente tem que também ter esses cuidados, né? Tem uma outra questão, assim, que eu queria pontuar também, né? Em 1988 a 1992, houveram muitos movimentos sociais, movimento negro, movimento indígena, movimentos camponeses, se juntam. Não sei se vocês conhecem essa história, mas eles se juntaram, foram se juntando, foram fazendo reuniões, encontros, né? Nada acadêmico, político, movimento político, engajamento político, social político. E eles produziram uma série de documentos sobre a questão do encobrimento do outro, né? E acho muito curioso que o Quijano e boa parte, para também não generalizar, mas boa parte da escola decolonial não mencionar esses documentos, né? Quer dizer, em 92, o texto que inaugura a colonialidade do poder é um texto que é publicado numa coletânea de livros sobre 1492, sobre os 500 anos, né, de descobrimento, encobrimento, e você tem também, em 1992, um livro do Henrique Dussel, justamente com esse título, 1492, né, o encobrimento do outro, né. Esses dois trabalhos são uma espécie de fundação dessa escola, né? E aí, lembrando também, né, de dois autores que são da geração mais antiga e que tiveram os caminhos, uma formação política e intelectual muito independente, né? E eu acho muito curioso eles não citarem esses textos. Eu acho que a gente fala muito de que os movimentos produzem conhecimento, os movimentos sociais produzem conhecimento, mas a gente não faz o exercício acadêmico, né, de citar esses movimentos sociais enquanto modo de produção, né? Quer dizer, suas cartilhas, seus documentos, suas intervenções, elas estão produzindo conhecimento. Por que a gente tem tanta dificuldade em citar um MST, por exemplo, como produtor de conhecimento anticolonial, né? Então, assim, essa é uma questão também, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se fala muito, em muitos cursos de formação sobre... Cursos de formação não, mas cursos sobre a decolonialidade, né? Se fala muito que a decolonialidade está à margem da academia. Ela não está à margem da academia, ela nasceu na academia, né? Inclusive, ela foi incorporada, quer dizer, a maior parte da produção pós-colonial é escrita em inglês, o que é um outro paradoxo, né? Uma outra contradição. Então, quando a gente olha isso enquanto história intelectual, né, história política intelectual, a gente vai vendo esses pontos, né, essas contradições que todo movimento tem, entendeu? Todo movimento, todos teóricos, autores têm, né? Mesmo sendo, para mim, a teoria da colonialidade ela é excepcional em vários sentidos, assim, né? Porque é isso, né? Dependendo dos lugares que nós estamos, né, de nossas formações, ela faz imensamente sentido, como aqui, onde eu estou, ela faz. Então é isso. Eu não sei se eu posso falar um pouquinho sobre o Mariátegui e o Quijano, mas se não dá tempo, Claro que dá. Tá. Não, só para falar, era o último slide. Tem duas questões só, e aí você já vai passando por slide pensando nelas também, né? Tá. Conrado
pede para você comentar sobre esse contexto, essa aproximação, essas semelhanças do contexto Brasil e Costa Rica, se deram nos âmbitos históricos, culturais e socioeconômicos, no período colonial e também na contemporaneidade. E Ricardo pede para problematizar a relação entre as derrotas políticas da esquerda e o direcionamento teórico e epistemológico de Quijano, que eu acho que você estava agora há pouco comentando já sobre isso, mas aí você pode aproveitar, tá bom? Tá. Obrigado, Conrado e Ricardo. É isso também, se eu me perdi aqui e não consegui responder outras questões, eu peço aqui desculpa, mas, enfim, a gente pode continuar em outro espaço discutir sobre isso. Primeiro que eu acho que a relação interessante muito entre Brasil e Costa Rica em relação à escravidão e ao papel do negro na sociedade da Costa Rica e no Brasil, que é um papel muito importante, é um papel decisivo, né? E que existe tanto uma tradição intelectual na Costa Rica, né, como uma tradição intelectual no Brasil, e aí também vocês vão ter também um módulo sobre um dos autores, né, do pensamento negro, que colocam isso. Eu acho que nesse sentido está mais próximo, o Brasil e Costa Rica são mais próximos, tanto do ponto de vista da formação social, a questão da exportação de açúcar, do que da América Andina, né? Porque, enfim, são indígenas que são muito diferentes dos indígenas que nós temos no Brasil, assim, né? E são numa quantidade muito grande e numa geografia muito diferente. Eu acho que isso tem efeitos na interpretação. Isso não é uma coisa pequena, né? Bom, o do Ricardo, em relação às derrotas, assim, a minha ideia e isso eu fui percebendo muito lendo os textos do Quijano nos anos 80, nos anos 90, né? É que ele sempre começa a acentuar isso, né? Nós tivemos uma derrota, né? Uma derrota histórica, e aí, né, é isso, está falando uma derrota histórica política, no sentido de não... de você ter a contra-revolução das ditaduras militares, né? Então você ter ali, né, uma série de movimentos, né, que são interrompidos, né, movimento de vários países que são interrompidos, e ele se vê na década de 80 num exercício de tentar refletir essas derrotas a partir de um modo de produzir conhecimento. Então, ele até fala em várias passagens de que mesmo, por exemplo, a teoria da dependência, que ele fez parte, desenvolveu críticas muito interessantes, mas não foi suficiente, né? Então, ele acha que é preciso dar um passo a mais, né, de romper, e que a questão do eurocentrismo ela foi um fantasma ali nos próprios movimentos sociais, nos movimentos políticos da América Latina, né? E que muito desse modo de produzir eurocêntrico fizeram com que partidos, movimentos fizessem escolhas catastróficas, né? E é um pouco nesse sentido. E aí pegar o exemplo dos partidos comunistas, né? O que ele chama ali marxismo-leninista apropriado pelo stalinismo, né? Que os partidos comunistas, eles tinham, é a velha questão, né? Vamos desenvolver as forças produtivas, né? Para que nós possamos ter condições de fazer uma revolução burguesa nos países da América Latina, né, e que nós possamos superar as relações feudais, né, e dali, né, e para isso nós precisamos de uma burguesia que pense que tenha um projeto para o país, né. Então essa era uma questão
ela foi uma questão muito forte no século XX, não só na América Latina, né? Mas ela foi muito forte para os partidos e movimentos no século XX. E existe um modo de conhecimento extremamente eurocêntrico nesse raciocínio que é um raciocínio de estratégia política, né? Então, assim, a gente está esperando até hoje uma burguesia nacional, né? Até hoje a gente está esperando uma burguesia nacional. Então, essa é a grande questão, me parece, assim, né? Uma das questões que o Quijano traz, né? E isso fez com que nós tivéssemos uma derrota. Essa derrota é histórica, e você tem, a partir da década de 70, você não tem mais uma crise cíclica do capitalismo, mas você tem uma crise estrutural e uma crise civilizatória, né? Uma crise civilizatória. Uma crise civilizatória não é uma crise só econômica e política e social, né? É uma crise de nós precisamos reavaliar como nós conhecemos as coisas, né? Como nós produzimos conhecimento, né? Então, nesse sentido que o Quijano vai apostar nisso, né? Vai apostar nisso, né? De fazer com que nós precisemos de refletir como nós produzimos conhecimento. Bom, só para pincelar rapidinho assim sobre o Mariátegui, eu sei que vocês já devem estar bem cansados, né? Mas eu acho que o Mariátegui é uma influência muito importante para o Quijano, né? É claro assim que é possível olhar o desenvolvimento da colonialidade do poder através do que ele vai se apropriar do Mariátegui, né? Então, assim, assim como o Mariátegui fez, né, isso é importante também, né? Parece chato, né, ficar insistindo, mas assim, o Mariátegui, existe o Mariátegui e o mariateguismo, né? Então, o Mariátegui é um autor clássico do marxismo latino-americano, né? Ele é considerado, né, um dos pioneiros do marxismo, de articular o marxismo, né, com as particularidades, né, do Peru. Beleza. Mas depois que o Mariátegui morre em 1930, então a gente tem 90 anos da morte do Mariátegui, e você tem o mariateguismo, né, de disputas teóricas e políticas no Peru, principalmente, mas na América Latina também, né? E claro, o Quijano não está isento nisso, né? O Quijano também faz apropriações do Mariátegui para justificar as suas escolhas teóricas, suas opções teóricas, etc. O que eu acho interessante no Quijano é que, primeiro, né, ele é peruano também, né? Então ele tem até uma incidência maior do que os outros em relação ao Mariátegui, né? E assim, nessa trajetória de 60 anos, né, que o Quijano tem, 60 anos de produção intelectual ativa, você consegue detectar alguns momentos muito diferentes, né? Quer dizer, nos anos 50, nos anos 70, por exemplo, o Quijano escreve uma introdução, uma introdução de 100 páginas para o livro, né, para o grande livro do Mariátegui, que se chama Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. Ele faz isso em 1979. Quer dizer, o Mariátegui que ele aborda ali é muito diferente do Mariátegui que ele vai abordar na década de 90, né? É um Mariátegui muito mais ali, o Mariátegui do final da década de 70 é um Mariátegui muito mais ele vai polemizando com vários outros mariateguismos no Peru, né? Então você tinha, eu costumo sempre brincar, né? Que você tinha, na década de 70 no Peru, você tinha mariátegui de tudo quanto é jeito, né? Você tinha o mariátegui stalinista, o mariátegui trotskista, o mariátegui maoísta, o mariátegui altseriano, né? Você tinha, né, uma salada, né, de mariateguismos, né? E ele vai
polemizando com cada um desses mariateguismos, assim, né? Existe uma luta política também em relação a esse texto, que é uma introdução, ela é publicada em livro independente, né? Numa editora do México, né? Mas ela circula também do Peru, por uma outra editora peruana, e na década de 90, com o desenvolvimento da teoria da colonialidade do poder, o Quijano passa a ver o Mariátegui também diferente, não é mais aquele Mariátegui do final da década de 70, né? É um Mariátegui mais, ele passa a enfatizar mais, ele, por exemplo, fala que o Mariátegui também é aquele que produziu um modo de conhecimento anti-eurocêntrico, né? E ainda que ele não tenha feito isso de maneira sistemática e consciente, né? O Mariátegui é a expressão de um esboço de uma descolonialidade do poder, né? E tem um texto, que é o texto, e aí eu já tô terminando, né? Que vocês devem estar loucos já. Esse texto que eu passei para vocês, se chama Marxismo do Mariátegui, uma proposta de racionalidade alternativa, né? É um texto assim que ele apresentou num congresso de filosofia, né? Mas nesse texto é muito interessante que ele consegue, talvez, mais do que qualquer outro texto, articular, né? Que o marxismo também pode ser uma racionalidade alternativa. O marxismo também pode ser uma racionalidade anti-eurocêntrica. E aí, nesse sentido, né? Como a Joeline disse, né, no começo ali das questões, né, o parentesco com Gramsci eu acho muito evidente, assim, né, essa preocupação com a particularidade, né, e com a formação cultural do país, né, ela é central, né. Mas, enfim, eu tinha outras coisas para falar, mas, assim, se vocês, enfim, tiverem curiosidade, né, eu escrevi alguns textos sobre isso, né? Eu coloquei aqui na bibliografia, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Bibliografia sobre o Quijano. Tem muito mais do que isso que eu estou colocando, mas vale a pena um dossiê, né? Um dossiê na revista Discurso del Sur, que é uma revista da Universidade Maior de São Marcos, né? É um dossiê dedicado ao Quijano, tem textos muito bons, né? É um dossiê recente, né? Existe um dossiê na revista Cult, né, aqui do Brasil, inclusive o texto sobre Caribe, né, o texto sobre Caribe, o texto sobre Costa Rica e o Quijano foi traduzido ali. São textos também muito interessantes. Esse livro é um livro organizado, né, por um pesquisador, né, o Victor Pacheco Chaves. Muito bom esse livro também, Rompendo la Jaula de la Dominación, ensaios em torno da obra de Aníbal Quijano. E você tem também um texto da Estudos Avançados, Aníbal Quijano, Instituto de Estudos Avançados e o Contexto Peruano. Acho que esse dossiê, principalmente, esse livro, eles podem também dar uma introdução bem interessante ao Quijano, e fora, evidentemente, os textos do Quijano, né? Então, é mais ou menos isso. Eu agradeço muito vocês, a paciência de vocês, né? Todos e todas devem estar muito exaustos aí, mas a ideia é que seja um ponto de partida para vocês irem aprofundando, assim. Eu fiz de maneira muito intencional de não ficar batendo martelo em algumas questões que vocês colocaram, porque eu acho que tem muita coisa em aberto ainda, né? Principalmente a questão do 1 milhão, né? Da questão de envolver a teoria da colonialidade com a nossa formação social brasileira, que eu acho que é legítimo, né? Mas a gente precisa também ter alguns cuidados, porque nós temos uma produção intelectual e uma produção de organizações e movimentos que falam sobre a nossa formação social histórica, falam sobre o capitalismo, sobre o racismo, capitalismo, sobre a questão de gênero, dentro das nossas especificidades, né? Que não são poucas, né? Mas é isso, muito obrigado. A gente que agradece, Dani, pela sua excelente exposição, contribuição.
empolgação que vai contaminando aqui a gente, a vontade de querer marcar para você voltar mais vezes, para tratar de mais textos aí, sei lá, acho que ficou aberto aqui, em aberto, para a gente discutir não só a colonialidade, mas a descolonialidade, né, que ele vai desenvolver, né, para a gente discutir, quem sabe mais adiante, numa próxima edição do curso, a gente volte com você aqui para a gente continuar esses estudos, não só com Mariata, Quirrano, né, mas com outros que você queira também contribuir. E aí a gente agradece aqui imensamente a tua contribuição, eu acho que todo mundo aqui, pelos comentários aqui no chat, eu não sei se você está vendo, mas né, muitos elogios aqui, todo mundo agradecendo pela exposição, pela aula. Enfim, acredito que foi profícuo para todo mundo, né, esse ponto de partida que você trouxe para a gente, e espero que a gente continue assim em parceria, né, que isso seja só o primeiro trabalho que a gente faça juntos, né. Eu vejo que você tem uma sede, né, muito próxima à nossa de querer compartilhar o conhecimento e passar adiante, né, compartilhar, que é o nosso propósito aqui, dentro dessa lógica dessas epistemologias, né, alternativas que a gente defende. Tá? Então, agradeço mais uma vez. Se você quiser ainda reagir, né? Não quero reagir, não. Só agradecer mesmo a vocês aí e ao convite, né? Fiquei muito contente e vamos seguindo aí, né? Sim. Então, mais uma vez, obrigada, boa noite. E a gente, quem sabe, volta numa edição aí no Filosofia da Praxis Global com outros temas aí com o professor Dênio. Tá? Boa noite a todas e todos e todes.